nesse primeiro domingo, é o primeiro domingo de Quaresma. Quaresma é um tempo que nos chama a uma conversão profunda. É um tempo de arrependimento, de jejum e de penitências. E é um tempo para que nós possamos viver nesses 40 dias. É um tempo que nos chama a reconhecer os nossos erros no dia a dia. É o tempo que nos convida a olhar para dentro de nós e ver o que precisa ser mudado, o que precisa ser moldado para que realmente sejamos filhos de Deus. Nós observamos as leituras mesmo, começando pelo Gênesis, ali onde a serpente ela vai tentar Eva, ela já inicia um diálogo com a mulher. Ou seja, já era um diálogo feito antes. Satanás ele não se aproxima de uma pessoa com um diálogo agressor, senão ele acaba espantando a pessoa, mas ele se aproxima com um diálogo perfeito. Uma conversa macia, uma conversa tranquila e te apresentando coisas que aos seus olhos são boas. Então, quando nós olhamos Eva, a palavra fala que ela observava no meio do jardim aquela árvore que Deus falou para não comer do fruto. Satanás já observava ela há muito tempo olhando aquela árvore, contemplando aquele fruto, até que ele chega e fala com ela: por que você não pode comer deste fruto? Por que você não come? Olha, Deus não quer que você faça isso, porque você vai ter mais conhecimento, talvez você se torne como um deles. Ou seja, Eva ela vai transgredir uma lei que Deus falou para não fazer. Ou seja, Deus fala com Eva: olha, pode comer de todos os frutos que existem no jardim, mas a que está no meio do jardim não. Mas ela transgride a lei, ela come do fruto. A palavra fala que Adão se aproxima, e ela oferece para Adão e ele também vai comer do fruto. Quando eles comem, eles observam que eles estão pelados, ou seja, o pecado entra no mundo. A palavra fala que Deus se aproxima do jardim, já na hora brisa da tarde, aonde Deus descia no jardim para conversar com Adão todas as tardes. Já era um horário marcado para que Deus pudesse dialogar com a sua criatura perfeita, que é o homem. E a palavra fala que eles ouvem os passos de Deus e se esconde. O pecado, quando entra na nossa vida, ele nos faz esconder da presença de Deus, por medo, por vergonha. Então eles escondem atrás de um arbusto e Deus fala: Adão, aonde estás? Aonde tu estás? Por que você não está no lugar marcado em que nós nos encontramos diariamente? Adão, aonde tu estás? Senhor, eu ouvi os teus passos e tive medo, porque estamos pelados. E Deus fala: mas quem falou para vocês que estão pelados? Por um acaso vocês comeram do fruto que eu proibi? Sim, Senhor. Então mais para frente nós vamos observar em outra liturgia em que Adão vai jogar a culpa em Eva e Eva vai jogar a culpa em Satanás. Ou seja, eles não olham para dentro de si, mas querem culpar um ao outro pelos seus pecados. Mas só que Deus dá uma condenação um para cada um e eles são expulsos do jardim. Todas as vezes que nós transgredimos a lei do Senhor, um preço será pago. O preço que foi pago por nós foi o sangue de Cristo na cruz, por causa do pecado de Adão e Eva. Aquele pecado em que eles transgrediram trouxe sobre a face da terra uma condenação para nós. E essa condenação sendo feita, nós vamos observar que depois do dilúvio, Deus inicia uma outra geração, mas mesmo assim elas continuam se corrompendo. Então Deus, ele tem que descer do céu e ser crucificado para nos salvar. O preço foi pago. O preço da nossa condenação já está pago. Porém, agora há uma parte que nós devemos fazer, que é o que? Lutar pela santidade. Nós observamos o Evangelho principalmente, em que Jesus ele é levado para o deserto, e deserto é lugar de provação. Deserto é lugar onde Deus te leva para te provar, para te testar, para te colocar mais forte. E Satanás ele se aproxima de Jesus com o mesmo argumento com o de Eva. Satanás olha para Jesus, ele está com fome. Jesus, mesmo sendo Deus, ele também é humano, ele está com fome e sede. E ele fala: olha Jesus, transforma essa pedra em pão. Ele fala: olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então Satanás pega Jesus, leva para o monte mais alto e tenta Jesus de outra forma. Olha Jesus,
tudo isso foi entregue a mim. Eu sou o reino de toda essa terra. Me adora, se ajoelhe diante de mim, que eu te entregarei tudo. E Jesus repreende Satanás: adorarás somente ao teu Deus. Ou seja, Satanás, ele tenta Jesus, que é Deus. Vocês acham que ele não vai nos tentar? É na palavra que ele tenta Jesus. Satanás usa alguns contextos do Antigo Testamento para rebater com Jesus. Satanás, ele não é bobo. Satanás, ele conhece aonde nós somos fracos. Ele conhece a nossa deficiência e é ali que ele vai te pegar. É por isso que a igreja nos dá esses 40 dias de preparação, 40 dias de penitência, 40 dias de jejum, para que nós possamos fortificar o nosso espírito, para que nós possamos ser mais fortes para lutar contra o mal deste mundo. Mas, como anda a nossa vida? Toda quaresma, o que eu faço na quaresma? Eu vivo de forma coerente para que eu possa lutar mais? Ou eu vivo continuando fazendo os apetites da minha carne? Ou eu vivo continuando vivendo os prazeres carnais? Ou eu continuo vivendo tudo aquilo que o mundo me impõe porque é bom para mim? Ou eu sou contrário a isso? Então quaresma é um tempo forte. Quaresma é um tempo em que a tentação é um pouco maior. Quaresma é um tempo em que, se você não orar, não jejuar, não buscar a Deus, não conhecer a palavra, Satanás vai te derrubar. Satanás vai te tirar do jardim como tirou Adão e Eva. Satanás vai te tirar do mandamento de Deus. E aqui eu quero falar uma coisa para vocês, que Satanás, ele não preocupa em te tirar da igreja, ele preocupa em te tirar do propósito, porque ele coloca uma ilusão na nossa cabeça que você pode estar na igreja, mas continua da mesma forma. Olha, pode estar nas missas, não precisa mudar, só basta você ir na missa e tu serás salvo. Meu irmão, isso é mentira. Se eu vou na missa, mas não observo os preceitos que Deus me dá, eu certamente serei condenado quando eu morrer. Então eu não posso viver somente de aparência, eu não posso viver somente de vir na igreja, mas fazer tudo errado lá fora, porque nós sabemos a nossa limitação, nós sabemos que nós somos inclinados para o mal, nós sabemos que a nossa carne só tende a cair ao pecado, mas se nós não lutarmos, nós vamos viver só regredindo na fé. Se nós não buscarmos uma vida de oração coerente, nós vamos viver só regredindo na fé. Nós não podemos viver dessa forma. Nós observamos muitas coisas que são faladas no dia de hoje, principalmente dentro da igreja, coisas que não traz para nós algo para nós refletir na nossa vida, coisas que traz um evangelho macio, um evangelho que traz aquele evangelho doce, que nós falamos: nossa, mas que palavras bonitas, tá, mas e o arrependimento dos meus pecados? Porque o evangelho, irmão, ele vai nos confrontar, a palavra vai nos confrontar, ela vai confrontar a nossa carne a todo momento, mas se eu não tiver uma decisão de vida, eu vou continuar regredindo na fé. Nós sabemos que é difícil lutar contra o pecado, nós sabemos que é difícil lutar contra os vícios, mas uma coisa é você lutar e cair, mas se levantar e continuar lutando. Outra coisa é você achar que está dentro da igreja e pode continuar pecando sem querer lutar, e não pode. Há uma diferença muito grande. Nós observamos Gênesis, nós podemos falar assim: mas Deus era tão ruim, porque Deus cria Adão e Eva, sopra nele o Espírito, o Ruá, o Espírito Santo. Aí, porque eles pecaram uma só vez, por que Deus expulsa ele do jardim? Gênesis vai nos explicar. Deus tira Adão e Eva do jardim, porque Deus olha para os anjos e fala: olha, antes que eles estendam a mão e comam do fruto da árvore da vida, porque agora eles conhecem o bem e o mal, eu vou expulsar eles do jardim. Porque se Adão e Eva, já pecando, come agora do fruto da árvore da vida, eles viveriam eternamente condenados. Ou seja, o ato de Deus expulsá-los do jardim é um ato de amor, é um ato que Deus olha para Adão e fala: Adão, eu te amo, mas por causa da sua transgressão, você vai ter que morar em outras terras, mas você vai ter que fazer sacrifícios para que eu possa trazer você de volta, porque se vocês continuar, algo vai se tornar irreversível, eu não vou conseguir salvar vocês, mas vai para fora do jardim, porque mais para frente eu te trago de volta para o jardim, porque o filho meu vai descer sobre a face da terra e vai ser crucificado por essa geração,
para que todos sejam salvos. Então Adão é expulso do jardim, é um ato de amor. Deus, quando nos corrige, é um ato de amor. Deus, quando nos repreende, é um ato de amor. Porque se nós somos pais e temos filhos que são desobedientes, mas eu não corrijo meu filho, mais tarde ele vai sofrer lá fora. Então, para que não aconteça que ele não sofra lá fora, eu, como pai, amando meu filho, eu vou deixá-lo de castigo. Eu vou fazer alguma punição para que ele possa entender que ele não pode fazer mais aquilo. É isso que Deus faz conosco. É isso que Deus nos traz essa reflexão. É isso que Deus nos traz esse tempo de quaresma. Então, quando nós observamos Jesus sendo tentado por Satanás, nós observamos o que? Satanás foi capaz de tentar Jesus, o que ele não pode fazer conosco, que somos meros mortais. Jesus não cai na lábia, porque é Deus, cheio de sabedoria. Mas se fôssemos nós, imagina você no seu deserto, no lugar de provação, crise financeira, crise familiar, tudo está de ruim na sua vida, mas Deus está observando. Tudo está acontecendo, um rebuliço na sua vida, mas Deus está observando. Aí vem Satanás, usa a palavra para te tentar e fala: olha, se você me adorar e abandonar o seu Deus, eu vou te dar muito dinheiro, eu vou trazer a sua família para ficar bem, você vai ter uma estrutura familiar boa e uma estrutura financeira boa, é só você me adorar. Será que nós adorássemos eles? Será que nós iríamos fazer isso? Iria falar com Satanás: Satanás, a palavra fala que nem só de pão vive o homem, a palavra fala que não se prostrará diante de outro Deus, somente Deus, adorará somente Deus do exército, o Deus que está no céu. Será que nós somos capazes de fazer isso? Porque o que nós observamos é o quê? Que Satanás te oferece migalhas e nós pegamos. Não precisa de muita coisa para nos oferecer. Nós somos comprados por pouca coisa, nós somos comprados por misérias coisas. Ou seja, hoje eu vou na missa, dia de domingo, mas apareceu um evento, eu não vou na missa, porque o evento ali é melhor, o evento familiar é melhor, o churrasco da minha família é melhor, então eu vou para lá, depois eu vou para a igreja. Ou seja, nós estamos adorando outro Deus, nós estamos idolatrando outro Deus, porque a partir da hora que eu não venho à igreja, tiro Deus do primeiro mandamento, como ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e todo o entendimento, eu estou adorando outra coisa. Nós seres humanos, nós temos na alma um ser adorador. Nós somos adoradores, amém? Amém? Nós somos adoradores. Se eu não adorar a Deus, eu vou adorar outra coisa. Se eu não adoro ao Senhor, eu vou adorar o dinheiro, eu vou adorar bens materiais, eu vou adorar pessoas, eu vou adorar festas, outras coisas, porque isso está na minha alma, na nossa alma, porque Deus fez o homem para ser um ser adorador. Por que Deus faz o homem? Para que o homem pudesse se relacionar com Deus. Deus primeiro faz os animais, agora Deus olha tudo feito e fala: olha, vou fazer um ser vivente, o homem, para que eu possa comunicar com ele e confiar a ele todas as coisas. Então em nós há uma essência de adoração, não tem como fugir. Então, se eu não adoro a Deus, eu adoro outras coisas. Agora, se eu adoro a Deus, aí a conversa é diferente. Eu adorando a Deus, irmão, pode nos oferecer qualquer coisa lá fora, você não abandona a Deus. Eu adorando a Deus, na minha casa pode estar de perna para o ar, vida financeira, vida familiar está ruim, mas eu acredito que existe um Deus que vai salvar tudo. Eu acredito que existe um Deus que está fazendo eu viver um processo dolorido nesse deserto de 40 dias, mas eu acredito na palavra do Senhor quando ela fala que aquele que planta com lágrimas voltarão recolhendo com alegria. E eu acredito no Senhor que faz o salmista falar também que aquele que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, quando nós acreditamos nessas palavras, nada te derruba. Quando nós acreditamos na palavra de Ageu, capítulo 1, aonde ele fala que a primeira casa foi derrubada, mas a segunda casa será maior que a primeira, aí eu permaneço. Então é importante conhecer mais a Deus, é importante conhecer mais a palavra do Senhor. E nessa quaresma, irmão, Deus nos chama a um profundo arrependimento,
a uma profunda vida de jejum e de penitências. Para quê? Para domar a sua própria carne. Você fazendo jejum ou não, Deus continua sendo Deus. Mas se você fazer jejum, é para você se fortalecer, é para você se aproximar de Deus, é para você falar não mais para o pecado. Então esse tempo de quaresma é um tempo para ser vivido dessa forma. É um tempo em que eu olho mais, vou ler a Bíblia. É um tempo em que eu olho assim, olha, eu não tenho uma vida de oração, então como penitência eu vou rezar. Olha, eu não consigo ler a Bíblia, mas como penitência eu vou ler a Bíblia. Vocês estão entendendo que a igreja nos traz esses 40 dias? A igreja, ela se preocupa, irmão, com seus fiéis. Ela se preocupa com cada um de nós. Ela está preocupada de como nós vamos ficar vivendo essas quaresmas. Todo ano tem quaresma. Eu gostaria de que vocês fizessem uma reflexão. Como foi essa quaresma ano passado? E como vai ser este ano? A mesma coisa? Se for a mesma coisa, tem alguma coisa errada. Porque ou eu não estou me entregando, ou eu não quero me sacrificar um pouco. E aqui a igreja não pede coisas grandes demais. O que a igreja pede no tempo de quaresma é toda a sexta-feira não comer carne, todas as sextas do ano, fora a quaresma também. A quarta-feira na quaresma também é bom não comer carne. São coisas simples. Agora, se você quiser prolongar durante 40 dias outras coisas, podem também, porque é bom para nós, é bom para a nossa alma, é bom para que nós possamos nos domar, irmão. Porque um homem e uma mulher que não consegue domar a própria carne é como um animal. O pecado apareceu, ele vai pecar, porque não consegue domar o espírito, a carne. Então a carne fala mais alto que o espírito. Então essa quaresma é feita para que nós possamos viver vigilantes. Satanás se aproxima de Eva, ela não foi vigilante, ela cai. Satanás se aproxima de Cristo, ele foi vigilante na sua humanidade, não cai. Então se ele aproximar de nós e nós estivermos distraídos, nós vamos cair, nós iremos cair, isso é fato. Então que nós possamos viver esse tempo como ele tem que ser vivido, de forma coerente, de forma boa, humilde, de forma que você pode olhar e falar assim, olha, eu grito muito dentro da minha casa, mas nessa quaresma eu não vou gritar. Olha, eu sou impaciente com meu marido e com a minha esposa, mas nessa quaresma eu vou me segurar. É penitência, irmão. Isso é bom para você, é bom para a sua família. Hoje nós precisamos de pessoas para ter esse equilíbrio emocional dentro das casas. É difícil, nós sabemos que é difícil, não é fácil, mas é preciso, antes de responder algo, pensar no que você vai falar, acalmar o coração, respira, para, observa, para que você possa falar e fazer as coisas certas. Porque os filhos que nós temos hoje dentro de casa, eles são reflexos nossos no futuro. Então se o seu filho te ver orando, certamente ele vai se lembrar e vai se tornar um filho orante. Mas se o seu filho te ver trocando Deus por poucas coisas, ele vai fazer a mesma coisa. Então que nós possamos ser esse reflexo nessa quaresma e pensar o que eu posso fazer para melhorar a minha vida espiritual. Não tardemos em fazer isso, porque Deus, ele vai voltar. Jesus, ele vai voltar. Se ele não voltar, nós vamos morrer da mesma forma. Então não tem como. De qualquer forma, nós vamos nos encontrar com ele. E quando eu estiver diante dele, ele vai me pedir coisas. E certamente ele vai me perguntar. E se eu trocar Deus por poucas coisas, eu vou falar, Senhor, eu preguei em teu nome. É, Senhor, celebrei lá no teu nome. E Deus vai falar, afaste de mim, eu não te reconheço. Porque ministério, estar dentro de igreja, não é sinal de salvação não, irmão. O sinal visível de salvação é conversão, é mudança de vida, é mudança de mente, é mudança de coração, é ter a atitude de falar não lá fora. Mas se eu falar não, a minha família pode virar as costas, não importa. Mas se eu falar não, eu vou perder a amizade. Irmão, perca tudo, mas não perca Deus. Porque a partir da hora que você perder Deus, você não precisa de mais nada. Então, irmão, a salvação é coisa séria. A nossa salvação, ela não pode ficar em jogo.
Jesus pagou um preço alto por nós, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Então, se Jesus nos pagou esse alto preço e Ele falou, olha, está consumado, é porque Ele pagou. Agora, quando nós nascemos e que nós vamos crescendo, fica a concupiscência da carne. O pecado original foi pago e nós batizamos, e através das águas batismais nós somos pagos, o pecado original some, mas fica a concupiscência da carne, a inclinação da carne. Então, a partir da hora que eu minto, que eu traio, que eu quebro princípios, eu vou pecando. E é isso aí que vai acumulando na minha vida e me levando à condenação. Então, nesses dias de quaresma, procura se confessar. Confessa toda semana se puder, irmão. Confessa de 15 em 15 dias. Quanto mais você confessar, mais a sua alma é liberta, mais você fica uma pessoa melhor. Porque a psicologia explica que quanto mais você coloca para fora aquilo que você fez, principalmente com o padre, a sua alma fica livre, liberta. Então, se nós deixarmos crescer em nós o pecado, ele vai enraizando, 1, 2, 3, 4 anos. E quando você assustar, já não tem mais jeito. Você não consegue mais voltar. Então, não espere acontecer o pior, irmão. Nós estamos aqui hoje, mas pode ser que nós não podemos acordar amanhã. Pode ser que nós saímos da porta e podemos morrer. A única certeza que nós temos é a morte. A pessoa pode ser ateu, ela tem certeza da morte. A pessoa acredita em outros deuses, ela tem certeza que ela vai morrer. Então, se nós temos a certeza da morte, nos preparamos enquanto antes. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da